Iluminação para a área gourmet. Talvez você tenha dificuldade, mas com certeza você gostaria de ter uma boa referência. Bom, eu, se fosse você, ficaria nesse vídeo até o final, porque hoje a gente está num projeto de uma área gourmet que a gente usou a iluminação para valorizar muito. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho muitas coisas legais para te mostrar. Vem comigo. Olá, estou aqui direto de Petrópolis, de uma área gourmet, numa casa muito legal que a gente fez para um casal que se tornou amigo devido à grande conexão que a gente teve no momento do projeto. A casa inicial é aquela ali, que a gente teve o prazer de fazer para o arquiteto, um grande nome da arquitetura de Petrópolis, que é o Carlos Marcolino. Faz inúmeros projetos de relevância em Petrópolis e diversas cidades do estado. E em seguida, bom, alguns anos depois, não foi nem em seguida, 5 anos depois, a gente foi convidado para fazer essa área, que é a área para receber amigos, conviver entre casal e conviver com familiares. Essa área conta com churrasqueira ou parrilheira, conta com área para fogão e preparo de alimentos, suporte, uma boa bancada para corte e preparo de drinks, além de área de degustação de vinhos, bebidas e drinks ali, além de refeições, é claro, né? Uma área aqui de relaxamento e também de refeições na área externa. E é claro, tem uma piscina, uma sauna, uma boa ducha, que é onde eu comecei o vídeo ali, uma cuba, 2 banheiros e uma área de TV, além da área de serviço e suporte ali. E bom, hoje então eu vou mostrar algumas coisas aqui a respeito da iluminação, o que a gente pensou. E dá uma olhada no 3D aqui para ver como a gente planejou e como é legal, além de planejar no mundo das ideias, você mostrar com um 3D o que você está planejando. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu vou mostrar projeto, depois 3D e o resultado final, eu te convido a curtir o vídeo, se você já sabe que de repente vai curtir, ou no final te acrescentar em alguma coisa, você clica em curtir somente no final. E também te convido a se inscrever no canal, porque e ativar o sininho, porque cada vez que tiver um vídeo novo, você vai poder receber uma notificação. Olha, tem um vídeo novo sobre área gourmet, sobre bares e restaurantes, sobre fachada, sobre paisagismo, sobre um monte de coisas que iluminação podem valorizar os projetos, certo? Bom, o que a gente pensou aqui? Na área de chegada, tem um muro, que é como se fosse um anteparo visual, e aí divide a área de manobra dos carros, né, a área de subida ali dos carros, e para outra casa. Então a gente colocou esse perfil LED tanto aqui quanto ali, onde tem esse muro que separa para a quadra, que depois ainda vai se decidir se vai ser usada para esportes, atividades ou festas. Então a gente colocou um perfil com fita à prova d'água, para fazer uma suave lavagem de luz nesses muros, construindo uma delimitação do espaço, delimitando o espaço e ao mesmo tempo construindo uma área, né, delimitando. Então você configura um espaço quando você estabelece um limite. Outro ponto é que a luz muito próxima da parede faz uma iluminação rasante, valorizando essa pedra, criando uma textura muito legal. Se eu der um passo para trás, eu saio da luz. E se eu vier para cá, eu já fico mais iluminado, porque existem alguns spots aqui que a gente posicionou no beiral, justamente na parte do teto ali, para ter uma luz de suporte, que a gente está vendo e vai ver mais tarde também, que é a luz para usar junto aqui nessa parte de integração da área interna fechada, da área coberta aberta e dessa área descoberta e aberta, certo? A área daqui do teto de madeira, todo de madeira, a maioria das pessoas usaria um embutido, um spot, né? E é tão raro, tão nobre esse revestimento de madeira, e não é toda a residência, não é toda a área gourmet que tem. Então a gente optou por deixar esse teto limpo e deixar ele ainda mais bonito, por estar totalmente puro, totalmente limpo. E aí, naturalmente, a gente usou uma solução de luz indireta, já que havia essa viga metálica
a gente aplicou a fita ali para criar a luz indireta e usar essa madeira como rebatedor. A luz vai para a madeira, bate na madeira e volta e fica uma luz agradável aqui para uso. Naturalmente, ao jogar luz para a madeira, além de tudo, a gente valoriza esse material, então é uma solução bem legal. Aqui tem luz na piscina, como você pode ver no 3D, e já está acesa, porém ainda dá para ver pouco, porque a gente ainda tem muita interferência da luz do dia. Vou te convidar para dar uma olhada aqui dentro. Bom, aqui como eu falei, é a área de TV, tem um bom sofá ali com REC, TV e tem alguns lustres, né? A gente tinha uma ideia e o casal tem muita personalidade, então eles queriam uma mistura do rústico aqui com palha, com algo mais moderno, né? Essa coisa bem moderna que foi projetado pelo arquiteto. Então a esposa escolheu nos pediu algumas indicações de lustre de palha e todos eu acabava achando muito rústicos. Então ela mesma encontrou esse daqui, que a gente adorou, a gente escolheu a cor junto e aí no fim a gente construiu essa composição luminosa, que é uma composição muito interessante, porque além de gerar luz geral aqui bem agradável, a gente usou essas lâmpadas vintage, então elas são extremamente decorativas, elas geram luz em todas as direções, inclusive para o teto, fazendo uma pequena marca no teto, que é legal também. E é uma luz boa para você relaxar aqui. Naturalmente, para assistir TV, a gente apaga essa luz e deixa total ausência luminosa. Aqui no fundo a gente tem uma grande parede, onde existe o plano de ter uma pintura, um painel, e por isso a gente já tem uma iluminação específica para esse painel, que é um perfil LED aplicado nessa face aqui. Isso foi calculado também. Perfil LED aqui, a gente fez o cálculo de diversos posicionamentos e esse era o melhor posicionamento para ele fazer uma lavagem de luz mais uniforme possível. Então, mesmo passando a mão aqui, é possível ver alguma sombra, mas bem pouca sombra. Então, ao contrário de em vez de usar spot com lâmpada par, lâmpada de Croica, lâmpada R, por exemplo, que daria uma intensidade luminosa excessiva, que a gente não tinha interesse, e não daria uniformidade luminosa. Aqui a gente tem uma uniformidade muito agradável. Se a gente apagar tudo isso daqui e tiver só o painel iluminado, quando ele houver aqui, vai ficar uma luz muito suave, muito uniforme, e não é uma luz dura, não faz tanta sombra, então isso é ótimo também. Além de ser uma boa luz também para assistir TV. Uma vez que você tem alguma luz ali, mas você não tem tanto reflexo ainda aqui, tá? Aqui, painel da TV, e agora convido para dar uma olhada ali. Bom, aqui é um dos pontos que eu considero mais interessantes do projeto, porque eu fui no lançamento desse pequeno lustre e que é tão interessante e tão charmoso. É um lustre da Ômega Iluminação, ele é uma pequena bolacha que gera luz indireta, né? Então ele tem um consumo baixíssimo, super delicado, muito bonito, preto com dourado. Naturalmente existem outras cores, mas essa é a cor que a gente escolheu e dá uma luz muito agradável para beber um drink, bater papo, conversar, jogos. E se você estivesse perguntando, poxa, mas é uma luz muito pouca, pouca luz para refeições, por exemplo. E aí tem uma parte muito interessante que a gente pode medir a quantidade de luz com um luxímetro. Por mais que não seja profissional, né, tem um luxímetro aqui, ok? E aí a gente pode medir aqui. E eu vou colocar exatamente embaixo dele para você mostrar aqui que nesse momento a gente está em torno de 40 lux, certo? E aí o grande tchan desse lustre aqui, que é um grande charme, é o seguinte. Olha, o dia que você quiser um pouco mais de luz, você pode soltar ele aqui, uma vez que ele é magnético, super bonito, o difusor aqui, e aí você muda a forma do posicionamento e gira ele para baixo. E aí você passa a ter luz direta. E aí você tem um pouco mais do que o dobro da quantidade de luz exatamente no mesmo ponto, né? Então, passando de 40 para em torno de 100 lux.
O que é legal? Na verdade, o mais legal é o fato de ser uma luminária extremamente delicada e você poder mudar totalmente o ambiente. Naturalmente, você não vai fazer isso da hora de todo dia com uma frequência enorme, mas é muito legal você poder pegar e mudar toda uma linha de luminárias, por exemplo, que você quiser. Isso é um charme incrível, na minha opinião. Ó, agora já está com 150 lux aqui embaixo dessa luminária, como você pode mostrar aqui. Então, super charmoso. Naturalmente, a gente tem uma área de preparo, corte, preparo, limpeza, separar os alimentos, separar os ingredientes, preparar, cozinhar, assar na parrilheira, né? Preparar também. E aqui a gente tem a parte de servir, né? Servir, degustar, desfrutar. Então, para criar um pouco de luz de efeito, a gente tem uma luz aqui embaixo, que é um detalhe, com uma fita LED aplicada aqui, voltada para dentro. Poderia ser voltada para o piso também, naturalmente, a gente teria uma quantidade de luz maior aqui, uma uniformidade um pouco maior na madeira, mas nesse caso a gente optou por aqui, justamente para ter uma facilidade de fazer a curva, porque normalmente a fita não faz curva, ela fica toda embolada e acaba descendo aqui, então para facilitar. Outro ponto alto é o uso de duplas de embutidos, praticamente do mesmo modelo, são o modelo Square da Stella. E olha que legal, aqui a gente tem o mesmo produto, um que é super fechado e super recuado e o outro que é aberto e não tão recuado. Eles têm uma pequena diferença de tamanho e tudo bem, porque não precisa ter total simetria na vida o tempo todo. E ao juntar essas duas luminárias, a gente construiu uma nova luminária que é assimétrica. Então ela é constituída de dois quadrados. E o ponto interessante é o seguinte, uma delas, a que está menos recuada e mais aberta, ela usa uma lâmpada dicróica especial. É um módulo dicróica, MR16, na verdade é o nome técnico, da LED Vents, de 19 watts e 1900 lumens. Então é como se fosse uma dicróica, uma dicróica LED normalmente tem 400, 500 lumens. Então se você tem uma única com 1900 lumens, uma dessas é como se iluminasse 4 dicróicas, né? É como se, com uma pequena lâmpada do tamanho da dicróica, você tem um fluxo de 1/30, às vezes até um pouco maior, tá? E aqui está ao lado. Para que serve? Bom, serve porque a gente acende separadamente e aí ela também é uma dicróica de facho super fechado de 10 graus. E com isso a gente consegue ter diferença de usos aqui. Quando a gente acende o recuado aberto, a gente tem uma distribuição mais uniforme. E quando a gente tem somente o fechado acionado, a gente tem uma diferença maior de luz e sombra, que eu vou mostrar agora. Bom, então aqui analisando nesse momento, a gente tem aqui uma variação de 480 lux nesse momento, passando para 600 aqui, 700, 700, 700, 670, vamos comigo aqui, 600, 550 e chegando para o ponto mais escuro aqui, a gente tem 100 lux, ok? Então de 100 a 700, com uma certa uniformidade. E agora eu vou apagar essa daqui e acender somente a de facho fechado. E vou pedir para você mostrar aqui quanto que está marcando nesse momento. Ó. 0. É claro que esse não é um luxímetro profissional, mas veja, a gente está com 0 aqui. A gente está com 0 aqui. E se a gente caminhar aqui, ó, a gente tem uma variação de, em alguns momentos chega a 800 ali, parece, né? De novo, não é um luxímetro profissional, certo? Varia de 500 a 800, né?
Tinha que ter trazido o luxímetro profissional aqui. E aí de um facho para outro, entre uma área de incidência luminosa direta para outra, 100. E antes não chegava aqui no 100, certo? Aqui volta a ter 500 e alguma coisa. Às vezes 700, né? A gente tirando do centro do facho, a gente volta a ter 100 e alguma coisa. E depois voltando para o centro do facho novamente, a gente tem mais uma vez 500 e alguma coisa, né? Tá? Então eu te mostrei aqui de uma maneira bem simples como usar diferentes fluxos luminosos, ou seja, diferentes potências, que levam a diferentes fluxos luminosos, diferentes quantidades de luz, e também diferentes ângulos de abertura de facho para construir diferentes proporções de luz e sombra, dando um ambiente mais sofisticado ou menos sofisticado e mais uniforme. Assim é mais uniforme e, portanto, menos sofisticado. E assim com muito menos uniformidade, porque a gente tem uma variação muito maior de pouca quantidade de luz, muita quantidade de luz, pouca quantidade de luz, muita quantidade de luz. Basta ver aqui, aonde tem luz e aonde não tem nada. Aqui a variação é muito menor, então a uniformidade é muito maior. E eu acabei de te mostrar como é possível usar diferentes lâmpadas, diferentes ângulos de abertura de facho, diferentes potências que levam a diferentes fluxos luminosos para obter diferentes níveis de sofisticação e de destaque em um ambiente. Claro que a gente desenvolve isso de uma maneira muito mais rica e aprofundada, inclusive com inúmeros exemplos de projetos no nosso curso de formação em Lighting Design. Você pode clicar no link na descrição aqui, ok? Mas aqui é uma amostra razoavelmente simples para você entender. Claro, quando acender as duas, você tem mais de 1000 lux, então você tem uma coisa muito interessante. E aí vamos ali para o banheiro agora. Bom, então como você pode ver aqui, a gente usou perfis nesse projeto para criar conexão entre uma área e outra. Um perfil leva a outra área, né? E você vai perceber que ele conecta visualmente com a sauna. Perceba que o detalhe de iluminação da sauna é linear, da mesma maneira que o perfil. Então a gente unificou tudo, né? Então aqui do lado esquerdo a gente tem um armário que comporta de espelho e nesse caso aqui, intencionalmente, ou seja, propositalmente, a gente usou o espelho para multiplicar os perfis. Aqui um perfil que ilumina essa paredona, né, para o cliente poder colocar quadros, esculturas ou um painel pintado. E agora a gente vai caminhar para a sauna, né? Então o próprio perfil que ilumina a parede já vai mostrar o caminho para os chuveiros e aqui a porta direita é a porta da sauna. Repara que a luz linear dos perfis é a mesma percepção que uma pessoa tem da sauna, né? E por isso a gente consegue ter uma visão unificada do espaço e a gente consegue ter aqui o perfil conectando os espaços, né? Olha que interessante, e a criação, mais uma vez, de um ambiente instagramável aqui nessa área dos chuveiros, que é alguma coisa que a gente vendeu, é uma ideia que a gente vendeu para o cliente, ele adorou. Aqui, mais uma vez, a parede, que pode receber escultura, ou uma pintura, ou um painel, ou quadros, e aqui, mais uma vez, você perceba que o espelho multiplica a quantidade de perfis, conferindo um efeito visual bem interessante, bem legal, que as pessoas normalmente gostam muito e elogiam muito ali, né? E é legal você dominar a iluminação a ponto de usar isso de propósito, usar espelho, que normalmente é ruim para reflexo, mas a gente usar dessa maneira. Aqui é o lugar do lavatório, é a porta de entrada dos banheiros. É isso. Espero que você tenha curtido, clique em curtir, se inscreva no canal, ative o sininho.